Olá, neste vídeo vamos extrair o desenho dos demais elementos que compõem o acesso, como por exemplo os patamares, apoios, e as vigas. As configurações de propriedades dos desenhos foram mostradas ao longo dos vídeos anteriores, e serão as mesmas utilizadas nesse vídeo. Portanto, a qualquer momento podem ser conferidas nas aulas anteriores. Vamos começar extraindo o desenho de forma para um dos patamares do acesso. Caso necessário, realize a numeração novamente. No gerenciador de documentos, vamos acessar o desenho e ajustar as propriedades, caso elas não tenham sido carregadas. Na janela de propriedades do desenho, carregar e modificar a configuração salva anteriormente. Neste caso, foi considerado um layout que contém apenas as vistas, sem nenhuma tabela. Após ajustar a posição dos desenhos, podemos fechar e salvar o desenho, para retornarmos ao modelo. Agora, podemos extrair um desenho de forma para a laje, que se encontra logo no início das escadas, para detalharmos as suas armaduras. Após criar o desenho, localizá-lo no gerenciador de documentos para o acessarmos. Nas propriedades do desenho, carregar a configuração desejada e clicar em Modificar. Neste caso, será necessário realizar algumas alterações para melhor representar as armaduras da laje. Essa alteração pode ser realizada após extrairmos todos os desenhos. Fechar o desenho e salvar as alterações. Em seguida, vamos extrair um desenho para uma das vigas de travamento e abri-lo para ajustar as suas configurações. Nas propriedades do desenho, podemos carregar a configuração desejada e clicar em Modificar para visualizar as alterações. Para as propriedades serem consideradas nos próximos desenhos a serem criados, podemos clicar em Aplicar. Após salvar e fechar o desenho, podemos criar um desenho para os apoios dos patamares intermediários. Podemos extrair um desenho de formas para um dos apoios dos patamares intermediários e também para os apoios do patamar duplo. Neste caso, caso os apoios não estejam na mesma forma, podemos selecionar um deles e com o botão direito do mouse, em Forma, escolher a opção Adicionar a. Com o comando ativo, vamos selecionar o apoio ao lado. Dessa forma, ambos os apoios estarão na mesma forma. Para verificar se o apoio foi adicionado à forma, podemos selecionar um deles com a tecla Alt pressionada. Se ambos forem selecionados, a adição funcionou corretamente. Após isso, podemos criar um desenho de forma para o apoio duplo. No gerenciador de documentos, podemos abrir os desenhos criados para conferir suas propriedades aplicadas. Feito isso, podemos criar dois multidesenhos. Para o primeiro multidesenho, vamos linkar o desenho de forma dos apoios dos patamares. Nas propriedades do multidesenho, podemos alterar o nome. Fechar e salvar o desenho. Criar um novo multidesenho e linkar os desenhos dos demais elementos. Nas propriedades do multidesenho, alterar o seu nome. Podemos fechar e salvar o desenho,
para retornarmos ao modelo 3D. No gerenciador de documentos, em Multidesenhos, verificamos ambos os desenhos criados com o nome modificado. Podemos agora acessar os desenhos para ajustar as demais propriedades desejadas, como por exemplo o layout, as propriedades da vista do desenho, entre outras propriedades, que já foram abordadas nas aulas anteriores. No caso de propriedades do preenchimento de peças, verificar sempre o item Peças e o item Peças em contato, caso a peça não tenha sido preenchida por completo. Para o desenho da seção, podemos ajustar as propriedades para a armadura conforme o desejado, na janela de propriedades da vista. No item Atributo, vamos aumentar o valor para a extensão para peças vizinhas, para aumentar a profundidade de visualização. Caso necessário, podemos também ajustar a posição do corte da seção, selecionando-o e arrastando-o para a posição desejada. Após o ajuste da posição, verificamos que o desenho da seção foi atualizado mostrando as armaduras nesta região. Como alteramos a posição do corte, ajuste novamente a extensão para as peças vizinhas. Após os demais ajustes conforme a sua preferência, podemos extrair a armadura utilizando o componente Desenhar a extração da armadura e ajustar as suas propriedades, conforme já mostrado anteriormente. Para adicionar linhas de eixo, na janela de propriedades da vista, podemos alterar a visibilidade dos eixos para visível. Neste caso, ele irá habilitar todos os eixos. Caso deseje mostrar apenas alguns eixos, com o auxílio da ferramenta de seleção, selecionar linhas de eixo em desenhos, podemos selecionar as linhas que desejamos ocultar e ocultá-las clicando-se com o botão direito do mouse. Após ajustar as propriedades, podemos inserir anotações, como notas, textos, entre outros, como por exemplo um texto com linha de referência. Da mesma forma, para ajustar as suas propriedades, podemos clicar 2 vezes sobre ele. Além das propriedades já mostradas, podemos configurar filtros de visualização. Na janela de propriedades da vista, em Filtrar, podemos habilitar esse filtro para todos os tipos de filtro, assim conseguiremos utilizá-lo novamente em outros filtros. Vamos adicionar uma linha, para criar um filtro para mostrarmos apenas algumas armaduras no desenho. Portanto, em Categoria, podemos selecionar Armadura. Em Propriedades, podemos selecionar a propriedade que desejamos filtrar, que neste caso é o comentário. No campo Valor, vamos selecionar os objetos, no caso as armaduras que desejamos filtrar. Após a seleção, clicar com o botão do meio do mouse para finalizar. Salvar essa propriedade com o nome desejado, informando por exemplo o nome das armaduras que serão filtradas. Salvar também essa configuração da vista e clicar em Modificar para visualizarmos o resultado. Por meio das ferramentas apresentadas nas aulas, podemos ajustar de forma semelhante os demais desenhos e também um multidesenho que contém os patamares, conforme a necessidade. Todas as alterações mostradas podem ser realizadas tanto no multidesenho, quanto diretamente no desenho original. Como os desenhos estão linkados, ao ajustar o desenho original, essas modificações serão levadas ao multidesenho. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.